Você sai da busca, você deixa de estar numa condição de pleno desenvolvimento, porque ela é uma condição dinâmica e não estática. Muito bem, saindo do pleno desenvolvimento do educando, que é a primeira missão da educação, temos a segunda missão, que é a cidadania. Preparo. O preparo para o exercício da cidadania. O grande problema é que a maioria de nós limita o nosso raciocínio, quando falamos de cidadania, ao exercício do direito de votar e ser votado. Essa é uma premissa válida, mas muito superficial. A prerrogativa de votar e ser votado tem correlação direta, sim, com o exercício da cidadania, mas não se limita. Não se limita. O gozo, o exercício dos direitos individuais, o gozo, o exercício dos direitos coletivos, dos sociais, prescritos no artigo 6º da Constituição, dos direitos políticos e dos direitos humanos, nos leva ao exercício de uma cidadania mais apropriada. Quando eu consigo, através de um desenvolvimento educacional, exercer meus direitos individuais, coletivos, sociais, políticos e humanos, eu efetivamente estou exercendo a minha cidadania de uma forma mais ampla. Para isso acontecer, é imprescindível que você escalone, que você aprenda. E a gente começa a aprender primeiro através de um processo de letramento, que tem a ver com o uso social e político da escrita. Isso é, você primeiro é uma pessoa letrada. Faz uso social da leitura e da escrita para depois ir para um processo de alfabetização, que é um processo intermediário. É a chamada alfabetização funcional, que por definição da Unesco implica dizer que você lê, que você escreve, mas não necessariamente entende tudo que lê ou escreve. Você está no meio do caminho. E o processo de alfabetização integral ou absoluta, que é o que você vive. Você não é uma pessoa letrada, porque você não está lá na base. Você não é uma pessoa que faz uso social da leitura e escrita apenas. Hammurabi me dá um exemplo de uma pessoa letrada. Um analfabeto. Um analfabeto pode ser letrado. A partir do momento que ele chega no ponto do ônibus e ele reconhece, ao olhar para o ônibus, aqueles símbolos, por exemplo, o ônibus que ele vai pegar é o 355, o número dele, 355. Ele não sabe o que é um 3, ele não sabe o que é um 5. Mas ele olha o número 355 e ele reconhece que aquela figura é a figura que representa o ônibus que ele precisa pegar, associado à cor azul, porque o dele é azul. Então ele fez um uso social da leitura e da escrita. E ele conseguiu pegar aquele ônibus. O dia que o ônibus mudar de número ou mudar de cor, ou número e cor, ele não consegue pegar o ônibus. Ele vai ficar esperando o 355 azul ali. Por quê? Porque ele não tem pelo menos um nível de alfabetização funcional que permite ele fazer esse tipo de associação e entender que mudou a cor do ônibus e que talvez tenha mudado o número. O alfabetizado funcional consegue fazer isso. Naquele filme Central do Brasil, quando encontramos a Fernanda Montenegro fazendo um trabalho de escrever cartas para pessoas analfabetas que queriam mandar cartas para suas famílias e de ler cartas que eventualmente alguém recebia, aquele indivíduo que estava ali com a Fernanda Montenegro ditando uma carta, ele era uma pessoa letrada. Ele fazia uso social da leitura e da escrita, embora não soubesse ler e escrever. Quem faz uso social da leitura e da escrita é uma pessoa letrada. E dentro do senso comum, a gente escuta justamente o oposto. Nossa, essa pessoa é tão letrada, criando no imaginário coletivo que a palavra letramento tem a ver com ter muito estudo, ter muito conhecimento, quando na verdade não é. É justamente estar na base. A alfabetização funcional implica você ler e escrever, mas nem sempre saber o que está lendo e escrevendo
ou nem sempre estar falando de uma maneira que seja compreensiva ou racional. E detalhe, há muitos analfabetos funcionais, isso é, escrevem mal, leem mal, mas que, por exemplo, no campo das ciências exatas, fazem boa diferença. No estudo da matemática, por exemplo, são ótimos em matemática, são ótimos em operações matemáticas, até porque o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático está numa área do cérebro distinta do desenvolvimento da área da alfabetização. Leitura e escrita estão numa área do cérebro, raciocínio lógico matemático está em outra área do cérebro. Estamos falando aqui de inteligências múltiplas, estamos falando aqui do livro Estruturas da Mente, de Howard Gardner. Então eles estão em áreas diferentes, então o cara matematicamente ele é até bem desenvolvido, mas no sentido linguístico ele está no nível do analfabeto funcional, porque ele lê, mas não sabe o que está lendo, ele escreve, mas nem sempre escreve algo com sentido, e ele se expressa, mas às vezes também não se expressa com sentido, se expressa com muita redundância, com muita dificuldade, o que caracteriza um alfabetizado funcional, que é bem diferente de você, que está no nível de alfabetização integral. Então, quando você pega uma frase como essa, que é um exemplo hipotético, os livros de hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Eita ferro! Um montão de amontoado de muita coisa escrita. O que você me diz? Que o indivíduo que falou isso, ele está em que nível? Ele é um indivíduo meramente letrado? Ele é um alfabetizado funcional que tem por sinônimo no Brasil o termo analfabeto funcional? Ou ele é um indivíduo de alfabetização integral absoluta? Os livros de hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Tire suas próprias conclusões. Educar para a cidadania é educar em princípios, é educar em valores, é educar em competência. E já já eu vou falar das competências com ênfase no C de conhecimento. H de habilidades, A de atitudes, mas a ênfase no C de conhecimento. Educar para a cidadania é educar em princípios, educar em valores, educar em competência, é educar em virtudes, mas é educar acima de tudo em compromisso. E é isso que está faltando na educação brasileira de hoje. Ensinamos princípios? Sim. Valores? Sim. Ensinamos competência? Também conseguimos. Virtudes? Principalmente através do exemplo. Ensinamos virtudes, valores e princípios. As competências através do próprio ensino formal. Mas compromisso. Quando você pega e observa o cenário de pandemia ocorrido no ano de 2020, quando você tem pessoas andando na rua numa época de isolamento, numa época de lockdown, pessoas que normalmente nem gostam de ir na rua, mas parece que só porque foi proibido passaram a andar na rua, sob o risco de estarem doentes e contaminarem outras pessoas, isso revela o caráter egoísta das pessoas e o quanto a educação, em alguns aspectos, fracassou. As pessoas boas, estou falando aqui de pessoas boas, que têm princípios, que têm valores, que têm virtudes, que têm competência, muitas vezes não conseguem ter compromisso porque não foram educadas no aspecto da cidadania para terem compromissos. E educar para a cidadania é ensinar o indivíduo a se comprometer consigo e com o próximo. Hidalberto Quevenato vai falar da questão das competências. Educar para o desenvolvimento da cidadania é educar para o desenvolvimento de competências. Daí o chá. Conhecimentos, habilidades
e atitudes. Repetindo, conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembrando que, para Kiev Enato, o conhecimento divide-se em 3 grupos que vamos encontrar refletidos nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Conhecimentos conceituais, conhecimentos procedimentais e conhecimentos atitudinais. Isso que você está observando aqui, você vai encontrar no estudo dos parâmetros curriculares nacionais. Então, falamos da questão do desenvolvimento, do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e, para fechar, a qualificação para o mundo do trabalho, apenas aqui destacando que estamos falando de trabalho, como eu mencionei na aula anterior, e não de emprego. Então é preparar o indivíduo para as dinâmicas de um mundo de empreendedorismo, de um mundo empresarial, de um mundo de atividades como autônomo, como MEI ou como empregado como um todo. Prepará-lo em matéria de conhecimento também, em matéria de competência também, prepará-lo para o exercício da cidadania de uma maneira mais ampla, é prepará-lo para o mundo do trabalho também e acima de tudo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.